Qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando se fala em deserto? Muito provavelmente você deve ter pensado em algo como o Egito, deserto do Saara, ou até mesmo no Catar, país que recentemente sediou um dos maiores eventos esportivos do planeta Terra, a Copa do Mundo de 2022. Mas calma aí, eu vou te contar uma novidade. A Espanha agora passou de um mero espectador nessa história para se tornar um dos protagonistas. Tudo isso por conta do deserto, que é conhecido como o Deserto de Tabernas. Entretanto, a Espanha não tem apenas um simples deserto dentro de sua fronteira, mas também um problema ambiental, pois o deserto está se expandindo, causando uma destruição em massa. O governo da Espanha está lutando contra a natureza para conter esse fenômeno. E o mais interessante é a ideia de como a Espanha tem lutado para transformar seu deserto em uma imensa floresta verde. Muitas pessoas têm o conhecimento sobre alguns desertos, como, por exemplo, o deserto de Atacama, no Chile, o deserto do Saara, no norte da África, e o deserto de Gobi, na China. No entanto, a Espanha, que antes tinha seus holofotes voltados em futebol e até mesmo em séries e filmes de TV, agora está sendo palco de um grande projeto que pretende evitar um terrível aumento do deserto no meio do seu território. Ficou curioso? E quer saber mais? Então continue assistindo esse vídeo, que você ficará por dentro de tudo. O deserto de Tabernas, como é chamado, fica localizado na Espanha, bem próximo à região de Andaluzia. Esse deserto começa a cerca de 30 quilômetros ao norte de Almeria, área que se estende por 280 quilômetros quadrados, ou se preferir, 28 mil hectares. Esta região recebe aproximadamente mais de 300 mil horas de sol todos os anos. Nos meses de verão, as temperaturas podem chegar facilmente aos 45 e 50 graus Celsius. O local tem sorte de conseguir receber cerca de 250 milímetros de chuva durante todo o ano. Porém, o impacto das chuvas no deserto de Tabernas geralmente causa inundações repentinas, que por sua vez causam a erosão do solo. Outro efeito que também é causado pelas chuvas fortes é um tipo de paisagem conhecida como Badlands, uma das características mais deslumbrantes da natureza. Consiste em terreno seco, que foi sistematicamente erodido pela chuva e pelo vento por um longo período de tempo. A área desértica não é capaz de suportar muitos animais e plantas, o que é extremamente bom para cenários em filmes de aventura. O deserto nos cinemas. Como era de se esperar, os humanos são especialistas em tirar leite de pedra. Os diretores filmaram mais de 500 filmes no deserto de Taberna. Um dos mais populares é Conan, o Bárbaro, de Arnold Schwarzenegger, e Indiana Jones, uma trilogia bastante conhecida. A desertificação na Europa. A Espanha é a mais vulnerável à desertificação, de acordo com o Programa de Ação Nacional. A Convenção das Nações Unidas para combater a desertificação avisa que 74% da massa terrestre da Espanha estão em risco em desertificação, enquanto 18% do país poderiam vir se tornar irreversivelmente um total deserto. As regiões mais afetadas são a da Murcia, em Valência, e das Ilhas Canárias, que correm um risco alto de desertificação em 90% do território. As principais causas da desertificação. A maioria dos problemas de desertificação da Espanha é causada pelos próprios seres humanos, com o excesso de agricultura e irrigação excessiva, que agride o solo e drena os aquíferos. O problema existe em uma escala assustadora na Espanha, onde a agricultura vem se expandindo constantemente em 3/4 da massa de terra, que já está geralmente seca ou semiárida. Tudo começou após a mudança de uso da terra desapropriada da Igreja Católica nos séculos 18 e 19, com a mineração destrutiva e as técnicas de armação, que causaram grandes estragos na estrutura do solo e no lençol freático. Em contrapartida, os analistas econômicos estão satisfeitos com a forma como a Espanha aumentou sua receita com a agricultura na última década. Outro problema que vem assustando é a água consumida por todas as famílias do país. Como resultado, em muitas áreas, a terra produtiva se tornou incapaz de produzir colheitas suficientes para sustentar a vida humana ou animal, embora alguma vegetação possa persistir de fato. É importante esclarecer algo em relação à palavra desertificação. Nem sempre significa que o deserto está se expandindo.
mas trata-se do uso indevido ou excessivo dos recursos naturais a uma taxa mais rápida do que a taxa que eles estão sendo restaurados. A resposta da Espanha contra a desertificação. A Espanha, no entanto, não está de braços cruzados, assistindo de camarote, enquanto o deserto toma conta de toda a sua terra. O esforço para reverter a desertificação está acontecendo em conjunto com os próprios agrônomos da indústria, as pessoas que são diretamente mais afetadas. Por exemplo, o esforço do movimento de econegócio dedicado a restaurar a biodiversidade das áreas degradadas. O Alvelau é um programa massivo de 20 anos e se concentra em uma enorme extensão de terra que abrange mais de 1 milhão de hectares, total na cidade de Almeria. Em Granada, também na Espanha, esse movimento foi iniciado por produtores e empresários que estavam desenvolvendo esquemas agrícolas regenerativos financiados por investidores estrangeiros e filantropos que estão trabalhando para nutrir o solo e a microbiologia que está sendo lenta, mas seguramente aniquilada. Os retornos não são rápidos e podem durar até 2035 antes de começarem a ter resultados significativos. Embora esteja gastando 1,3 milhões de euros anualmente, a amarga verdade é que a degradação está em um processo muito acelerado. Reverter isso leva tempo e dinheiro. Interferência no fator climático. Há algo interessante sobre o impacto do projeto Alvelau. Os especialistas preveem que poderá haver uma alteração no clima local, porque vai haver mais água no solo com a evapotranspiração das árvores. O Alvelau concentra-se num terreno do tamanho de Madrid, onde tem o maior índice de plantas amendoeiras ecológicas, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Cerca de 50 mil hectares. A associação envolve 250 empresários e pesquisadores, bem como indivíduos com mentalidade ecológica. O financiamento é recebido de empresários e outras organizações, como as fundações TUI e o Leopold Berkman, que visam criar negócios alternativos e sustentáveis regenerativos para a agricultura. O projeto cobre mais de 8 mil hectares e consiste em 40 fazendas com cultivos de árvores. Espera dobrar a área onde está ativa em 2 anos. Os papéis importantes das ONGs. Common Land é uma ONG holandesa. Este grupo é famoso por ter obtido sucesso em reverter a desertificação na África e na Austrália. E agora está se colocando à frente para ajudar na Espanha, depois de considerar muitos pedidos de proprietários locais preocupados. Decidiram começar a implantar o projeto com o Planalto de Almeria. O que a Common Land planeja fazer é replicar a grande parede verde na África, na região de Sahel, onde a floresta que se estende por toda a largura do continente, combinada com projetos de desenvolvimento rural, pode deter a expansão do Saara e trazer faixas de paisagens degradadas na África de volta à vida. O movimento Alvelau plantou milhares de árvores nas encostas de La Muela, onde se espera enfrentar o problema em várias frentes, atacando a erosão do solo, promovendo a agricultura regenerativa e as operações pecuárias sustentáveis junto à conservação da água. O despovoamento é um grande problema a ser enfrentado, pois as pessoas tendem a se afastar de lugares onde eles não podem ganhar a vida. Por exemplo, Velas Blanco tinha uma população de 7 mil na década de 50, mas hoje a cidade só pode se orgulhar de 2 mil. A conscientização dos agricultores. O grupo reconhece que os agricultores devem ser incentivados a continuar participando, porque se eles não virem uma maneira de lucrar, abandonaram esse esquema. Por esta razão, há um foco em colocar dinheiro em empresas locais que estão adotando o desenvolvimento sustentável. Uma dessas empresas é a Almendra Hessers, que agora está exportando sua marca para o Reino Unido e Alemanha. A empresa pode exigir um prêmio por seus produtos. Por exemplo, enquanto a amêndoa padrão custa 4,5 libras por quilo, varinhas orgânicas podem ser vendidas por até 7,5 euros por quilo, enquanto os agricultores individuais também estão se juntando à luta. Alguns deles decidiram mudar voluntariamente suas práticas agrícolas para ajudar o solo cansado a se recuperar. Por exemplo, para trazer nitrogênio de volta ao solo,
Eles plantaram várias espécies de gramíneas e leguminosas para a cobertura vegetal aperfeiçoada ao longo do tempo. Há aproximadamente 7 anos, um grupo de agricultores tem lutado para dispersar o plástico usado em estufas em outros lugares da região. Além de abraçar a agricultura sustentável, muitos deles deram um passo adiante. A grande chama para continuar este objetivo foi o fato desta geração de agricultores acabar acompanhando de perto todos os efeitos negativos dessas substâncias. Agora estão optando por práticas agrícolas mais ecológicas e amigáveis. Dessa forma, o governo espanhol espera conseguir reverter a situação de desertificação que anda em passos largos, rumo ao centro do país. Expresse sua opinião nos comentários sobre a ação humana em nosso planeta. Queremos saber o que você pensa sobre o assunto. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal para continuarmos trazendo conteúdos como esse e ative o sininho para receber nossas notificações. Nos vemos no próximo vídeo.